Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia neste dia em que celebramos na Igreja a festa de São João Fischer e São Tomás Moro. E faz muito sentido nós celebrarmos estes dois santos, sobretudo quem vive aqui no Canadá, com a influência inglesa, dois homens, dois monumentos de busca da verdade, de não ter medo, dois intelectuais, dois homens da ciência, dois homens extraordinários a quem nós devemos muito. Mesmo aqui em Kingston, onde nós vivemos, temos uma escola dedicada a São Tomás Moro, que é uma grande referência de toda a cultura inglesa. Quero mandar também uma saudação muito amiga para todos os que nos seguem por via de YouTube, sobretudo para a família do nosso irmão Alfredo Sinapoli, para a sua esposa, para todos os seus familiares e amigos. E neste dia, que é um dia especial para mim e um dia em que eu me alegro mais com este santo que é, no fundo, o santo do meu dia, o santo que eu muito admiro, São Tomás Moro. Vamos então celebrar a nossa Eucaristia. Eu também gostaria de colocar sobre o altar o meu pai, os meus avós, todos os meus tios, todas aquelas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida e que já partiram, sobretudo aqueles que ainda estão em caminho, estão no purgatório e que precisam da nossa oração. Por todos rezamos, por todos pedimos e colocamos junto ao altar do Senhor, porque o sacrifício é o mesmo. O sacrifício que seduziu São João Fischer e São Tomás Moro é o mesmo sacrifício de Cristo vivo que se dá. Tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste dos gloriosos o testemunho dos mártires, a mais perfeita expressão da fé, concedei-nos, por intercessão de São João Fischer e São Tomás Moro, a graça de confirmar com o testemunho da vida a fé que professamos com palavras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanassar, rei da Síria, invadiu todo o país e pôs cerca a Samaria durante 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os filhos de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala, nas margens do Ávor, rio de Gozã, e nas cidades da Média,
Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os que fizera sair da terra do Egito, libertando do poder que os reis de Israel tinham introduzido. No entanto, o Senhor tinha advertido Israel e Judá, por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e preceitos, conforme toda a lei que prescrevi aos vossos pais, e vos comuniquei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram obedecer, e tornaram-se ainda mais endurecidos que seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram os preceitos do Senhor, bem como a aliança que firmara com seus pais, e as advertências que lhes tinham feito. Entre o Senhor indignou-se tanto contra Israel, que o afastou para longe da sua presença. Ficou apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor.
vossa justiça no meio da grande assembleia. Vós bem sabeis, Senhor, que não fechai os meus lábios. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na Igreja a festa de dois grandes santos ingleses, João Fisher, que foi chamado ao sacerdócio, fez uma linda caminhada académica até chegar a ser arcebispo de Rochester. Foi um homem de grande influência intelectual, cultural e religiosa a partir do seu testemunho. Mas não se vendia. Diante do contexto das confusões da Reforma, incitadas por Henrique VIII, ele já havia se declarado contra. Também escreveu e defendeu a Igreja Católica. Henrique VIII, por causa de um envolvimento com uma amante, quis que a Igreja declarasse nulo o seu casamento, mas, ao ser analisado pelo bispo de Rochester, viu-se que não era o caso. Mas, com insistência e imposição, Henrique VIII autodeclarou-se chefe da Igreja de Inglaterra, criando assim a Igreja Anglicana. Em meio às confusões religiosas e políticas, o testemunho de Fisher indicou a verdade, que nem sempre é e foi acolhida. O Papa já o havia escolhido para cardeal, mas Henrique VIII o condenou à morte. E ao ser apresentado para o martírio, São João Fisher deixou claro que era pela fé da Igreja Católica e de Cristo que ele estava ali. O seu sangue foi derramado em 1535. No mesmo ano, Tomás Moro, pai de família e de grande influência no meio universitário, porque era o chanceler do rei, mas não se vendeu tão bem diante ao acto de supremacia de Henrique VIII. Também foi martirizado. Era leal ao rei. E há aí filmes que nós podemos ver, ainda hoje estive a ver um trecho do martírio de São Tomás Moro. São Tomás Moro é o padroeiro dos políticos. Nasceu em Londres a 7 de fevereiro de 1478 e morreu em Londres, martirizado a 6 de julho de 1535, mas foram juntos para celebrar os dois no mesmo dia.
Foi filósofo, homem de Estado, diplomata, escritor, advogado, homem de leis. Ocupou vários cargos públicos e, em especial, entre 1529 e 1532, o cargo de Lord Chanceler do Reino, o primeiro leigo em vários séculos de Henrique VIII de Inglaterra. É considerado um dos grandes humanistas do Renascimento. A sua principal obra literária é a Utopia, que não está estudada porque as influências têm sido muito grandes e é um apelo que eu faço aos jovens para que esta área que São Tomás More estudou nunca mais foi desenvolvida por causa de tudo aquilo que depois, o processo que se seguiu de ódio mesmo a Tomás More. João Paulo II disse isto de São Tomás More. A sua sensibilidade religiosa levou a procurar a virtude através de uma assídua prática ascética, não ficava pelo banal. Cultivou relações de amizade com os franciscanos conventuais de Greenwich e demorou-se algum tempo na Cartucha de Londres, que são dois dos focos principais de fervor religioso do Reino Unido. Sentido de vocação para o matrimónio, a vida familiar e o empenho laical, casou-se no ano 1505 com Joana Corte, da qual teve 4 filhos. Tendo esta falecido em 1511, Tomás desposou em segundas núpcias Alice Middleton, já viúva com uma filha. Ao longo de toda a sua vida, foi um marido e pai afetuoso e fiel, cooperando intimamente na educação religiosa, moral e intelectual dos filhos. A sua casa acolhia genros, noras e netos e permanecia aberta a muitos jovens amigos que andavam à procura da verdade e de sua própria vocação. Além disso, na vida de família dava-se largo espaço à oração comum e ao estudo da Bíblia e também a sadias formas de recreação doméstica. Diariamente, Tomás participava na missa na igreja paroquial, mas as austeras penitências que abraçavam eram conhecidas apenas dos seus familiares mais íntimos. E perante a intransigência do rei, não recusou, foi fiel até ao fim e foi martirizado. É um santo muito importante e, como digo, não está estudado. E criou uma obra, uma corrente de pensamento chamada Utopia, por causa da corrente evangélica, e depois mais tarde, 200 anos mais tarde, com a maçonaria, tudo está dormente. Mas o Senhor não dorme eternamente e o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu acredito profundamente que a obra iniciada por Tomás More desperte e acorde, porque é uma obra extraordinária. Nós vivemos aqui no Canadá, com influência inglesa, temos a escola, como vós sabeis, São Tomás More, e é um homem extraordinário. Eu sei que os portugueses sabem pouco disto, da história de São Tomás More, mas todos os ingleses sabem muito. E hoje é o meu dia de anos. Este é o santo do meu dia. E eu não quero parabéns nem nada, mas se vós tiverdes algum amigo inglês, católico, chegai a casa e telefonai e dá-lhe os parabéns. Nós viemos da igreja e hoje é o dia de São Tomás More. Nós temos muito orgulho, temos muito gosto em de saber da obra deste homem e de agradecer, porque nós temos que ser agradecidos a todos e sobretudo àqueles que fizeram o mundo que nós somos hoje. Alguns perderam. São Tomás More até hoje, são 500 anos, perdeu.
foi martirizado, a sua obra selada, nada andou para a frente. Aquilo que nós acreditamos é que Deus tem o seu caminho, Deus tem o seu projeto. Eu sinto muito orgulho, muito gosto deste homem de São Tomás Moro e, sobretudo, de fazer anos no dia de São Tomás Moro. Mesmo quem está a seguir-nos por YouTube, como não peço presente, nem parabéns, nem nada, não tem importância nenhuma, mas se tiverdes um amigo, um genro ou uma nora de origem inglesa, católico, porque os evangélicos dizem muito mal de Tomás Moro, porque foi como é que se diz, traiu o rei, mas o nosso rei, aquilo que dizia Tomás Moro, o nosso rei é Deus. E o poder vem o poder que os reis têm na terra não vem deles, vem de Deus. Portanto, se puderdes dar os parabéns hoje a alguém de origem inglesa, agradeço sem saber, não preciso saber, mas que é muito importante para mim o significado deste homem tremendo. Casou 2 vezes, uma vida normal, advogado de sucesso, um pai tremendo de educar os filhos, um cristão exemplar, e quando chegou a hora de cortar a cabeça, porque foi-lhe cortada a cabeça, ele pediu a palavra e explicou porque é que estava ali. E disse as razões porque estava ali. Porque não era fiel ao rei, e que nunca falhou ao rei, mas também era, sobretudo, fiel a Deus. Então, que o Senhor e que São Tomás Moro interceda por nós. Irmãs e irmãos, quem somos nós para julgar o próximo? Não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então com humildade. Ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que, ao ouvirem os fiéis arrependidos, não os condenem, mas lhes concedam o perdão. Oremos. Por aqueles que aprendem a ler a própria história, com a história dos filhos de Israel, para que não façam o que desagrada ao Senhor Deus. Oremos. Pelos cidadãos dos países europeus de raiz cristã, cujos governos defendem hoje outros valores, para que não apoiem quem não respeita a sua fé. Oremos. Por aqueles que têm vergonha de confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e ajudem a superarem a dificuldade. Oremos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que antes de tirarem o argueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que temos nos nossos. Oremos. Também neste dia, por todos os doentes e todos aqueles que estão a sofrer da pandemia, nós vamos sabendo de algumas notícias de alguns doentes e sabemos que amanhã a nossa irmã, que já rezou o terço conosco várias vezes de Toronto, a Lourdes Pacheco, vai fazer uma operação e nós rezamos por ela, como rezamos por todos os outros que vamos sabendo e também rezamos pela família do Sr. Arlindo Matos, que mais ou menos esta hora estão na capela em oração e acompanhar o seu pai. Por todos, que o Senhor a todos alivie e dê força. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai de bondade e de perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido, para que saibamos viver a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Alfredo Sinapoli, todos os outros queremos lembrar nesta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que fizeste o glorioso testemunho dos mártires, a mais perfeita expressão da fé, concedei-nos, por intercessão de São João Fischer e São Tomás Moro, a graça de confirmar com o testemunho da vida a fé que professamos com as palavras. Por nós, daqui a pouco, às 9 horas, o terço transmitido, e também amanhã teremos o funeral do nosso irmão Erlindo às 11 horas da manhã, e vai ser transmitido pelo YouTube. E à tarde teremos outra vez a missa e vamos celebrar na Eucaristia pelos nossos irmãos Teodorico Mar.